Uma coisa é o abandono, outra é a solidão, já dizia Nietzsche. Será que o ghosting faz você sofrer pelo sentimento de abandono ou pelo sentimento da solidão? Como a gente pode lidar com essa dor e seguir em frente? Antes de conversarmos sobre isso, roda a vinheta. Fala, Elvio. Fala, Fran, tudo bem? Tudo jóia? Já Mais sofreu ghosting, Elvio? Então, mais um tema que também a gente recebe bastante na clínica, né? É o famoso perdido. Sim, sim. Vou dar uma explicada. Eu acho que a maioria das pessoas vão saber, né, o que é. Mas como é um termo em inglês que vem do ghost, né, que significa fantasma, é justamente isso que o Elvio falou. É quando a pessoa dá o perdido no outro, né? Ela simplesmente some. E muitas vezes a gente relaciona isso a relacionamentos amorosos, que eu acho que é um dos relacionamentos que mais acontece esse tipo de dinâmica. Mas isso também pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento, quando uma pessoa some de repente, né? E assim, o que acontece? Essa pessoa que seria, vamos dizer assim, a vítima desse ghosting, ela se sente mal, né? Ela se sente desamparada e ela começa a fazer alguns questionamentos. Será que aconteceu alguma coisa? E ela começa a perguntar, até mesmo se ela fez alguma coisa para essa pessoa desaparecer. Então, o que eu fiz de errado, né? O que eu fiz que fez com que essa pessoa fosse embora de repente? A partir disso, vai gerando certas obsessões, certas ansiedades. E quando eu falo obsessões, não é no sentido patológico da palavra, mas é comum da gente, né? A gente começa a olhar o celular, a gente começa a ficar ansioso para ver se essa pessoa vai mandar uma mensagem, a gente começa a se questionar se a gente manda ou não alguma mensagem. E ocorre muito da gente mandar alguma coisa e essa pessoa não responder, e também dessa pessoa começar a bloquear a gente, né? Então a gente começa a ficar um pouco inseguro com toda essa dinâmica, porque a pessoa vai embora sem no mínimo nos falar o motivo, né? Então, assim, eu perguntei pro Elvis se ele já sofreu ghost, ele sim me ignorou, né? Então já deve ter sofrido e deve ter doído no coração. Mas eu quero perguntar para vocês aí que estão assistindo a gente. Já aconteceu isso com vocês? Você já deu ghost em alguém também? Comenta aqui que vai ser muito interessante a gente poder conversar com vocês, né? A gente interagir. Eu acho que tá faltando um pouco aqui essa interação com a nossa comunidade, né, Elvio? Você tem razão. Na verdade, eu dei um perdido na sua pergunta aqui, né? É que você queria mostrar na prática, né, o É, que seria o isso. ghost. Mas veja só, Fran, a gente, na verdade, quem a gente recebe na clínica é justamente quem levou o ghosting, né? Quem levou o perdido. Raramente vai chegar alguém na clínica para a gente que tenha dado o ghosting. Então, Ou a gente recebe quem deu o ghosting, mas ele não vai reclamar exatamente, que deu exatamente, o ghosting. exatamente. Então, assim, quem a gente normalmente recebe na clínica é aquele que está com a sensação de abandono, aquele que está com o sentimento de realmente ter sido colocado de lado e começa a entrar a solidão, do jeito que você falou aqui em relação ao Nietzsche, e isso não é raro, isso não é raro. E realmente, apesar de eu ficar sempre brincando com você, que você leva para o relacionamento amoroso, eu acho que o ghosting é um dos casos que, majoritariamente, quem vai dar o ghosting ou quem vai receber o ghosting está no relacionamento amoroso. Se a gente olhar isso pelo ângulo da psicanálise, né, a gente percebe claramente que a partir do momento que existe o ghosting na relação, que aconteceu o ghosting na relação, a primeira coisa que a gente percebe é que os mecanismos de defesa de quem tomou o ghosting começam a aparecer. E nesses mecanismos de defesa começa a negação. Não, ele vai voltar, ou ela vai voltar.
Não, isso não é uma rejeição. Existe essa colocação no início do processo que aquilo é passageiro, que aquilo vai ser alguma coisa que aconteceu, mas não necessariamente vai continuar, né? E aí, quando a percepção acontece de que isso não é passageiro ou que isso vai continuar de verdade, aí sim começa a sensação de eu fui vítima de um ghosting. Isso realmente acontece. Pelo lado de quem dá o ghosting, observa que a gente pode estar falando de uma relação narcísica. A gente pode estar falando de um narcisista ou de uma narcisista que está se colocando acima de tudo e a pessoa acha que de fato tem o direito de fazer isso, né? A pessoa acha que ela pode simplesmente ignorar, não deixar mais fazer parte da sua relação aquela outra pessoa por quem ela não tem mais interesse ou com quem ela não quer continuar nesse relacionamento. E observa, isso é um reflexo de algumas coisas que podem estar acontecendo no relacionamento, da superficialidade desse relacionamento, da efemeridade que esse relacionamento pode ter na cabeça de quem deu o ghosting no outro, e isso daí vai acontecendo. É, por que essa dor é tão intensa, né? Por que essa ausência repentina provoca em nós um impacto, vamos dizer assim, tão forte? Conta pra gente, Fá. Então, quando isso ocorre, quando alguém dá um perdido na gente, quando alguém some, isso é algo abrupto. Então a gente não tá esperando, e eu acho muito normal a gente começar a trazer esses questionamentos do porquê. Eu acho que isso é uma questão inerente a nós, né, seres humanos, porque a gente, poxa, essa pessoa até então estava aqui e do nada, a gente não acha pelo menos uma razão ali, ela pega e vai embora. Então acaba que isso mexe um pouquinho com a nossa questão do desamparo, que é uma coisa inerente ao ser humano. A gente é um ser desamparado por natureza, vamos dizer assim. Então isso remonta ao nosso nascimento, remonta aos primórdios da nossa vida, né, quando a gente nasceu e houve aquela separação entre a mãe e o bebê. E com o tempo, né, aí tem a teoria ela é mais extensa, com o tempo a gente começa a perceber que a gente é um ser separado dessa mãe. E que a gente até já falou em um outro episódio, que isso faz com que, em certo ponto, a gente se torne um pouco incompleto. Porque é como se a gente tivesse deixado para trás um pedaço da gente. Então, inconscientemente, quando essa pessoa vai embora, é um pedaço da gente que ela leva. Porque a gente colocou uma certa energia nesse relacionamento. Pode ser que tenha sido uma energia mais alta, vamos dizer assim, né? Se a gente pode quantificar, mais baixa, pode ter sido um relacionamento mais intenso ou menos intenso, mas de toda forma isso vai impactar nesse nosso sentimento, né? E eu até queria trazer aqui uma citação da Ana Sui, que eu vi ela falando numa entrevista, que eu acho interessante que ela traz justamente isso dessa questão do desamparo. Olha aqui para vocês. Nós somos seres estruturalmente de desamparo. O bebê humano nasce numa condição em que é determinante se ele vai ter o amparo de alguém. Se ele não encontra nenhum ser humano para materná-lo, não vai ter nenhuma chance de sobrevivência. Então, nós somos seres que precisam de alguém. A gente tem a necessidade de ter alguém ao nosso lado. Se você agora é um adulto, é porque em algum tempo houve alguém do seu lado para cuidar de você, né? Para te dar um determinado amparo para que você conseguisse sobreviver. Então, o silêncio do outro é como se ele mostrasse a incompletude que a gente vive. É como se ele tocasse bem ali nas nossas faltas, né, Elvio? Pegou o Lacan, né? Pegou o Lacan. Realmente, eu ia falar isso, né? Eu estava esperando você concluir para eu falar isso. No fundo, o que acontece? A gente está
beirando aí duas, vamos dizer assim, duas linhas de pensamento na psicanálise, que é o bebê perceber que a mãe não é dele, que você acabou de citar, que é da Melanie Klein, né? O bebê sempre acha que a mãe pertence a ele, e a partir daí, desse afastamento que você citou, ele percebe que não, e aí vem o desamparo, exatamente o que você disse. E a falta, que é o ponto básico da vida da gente, como fala o Lacan. A gente sempre vai estar buscando preencher essa falta que a gente tem na nossa vida. E observe o seguinte, existem várias formas, né, várias maneiras dessa falta ser preenchida. Quando a gente percebe, por exemplo, o comportamento nas redes sociais, e a gente já falou isso aqui, os likes que a gente recebe nas redes sociais é o quê? É um desejo que cada um de nós tem de ser reconhecido, né? De confirmar o nosso valor. E é exatamente a mesma coisa que acontece no processo de ghosting. Na hora que a gente está com uma pessoa e essa pessoa para de falar com a gente, para de dar atenção para a gente, o que, que acontece? A tentativa que a gente vai fazer para suprir esse vazio que apareceu, essa solidão repentina, ela vai estar da mesma forma ligada à expectativa de receber a confirmação do nosso valor por quem abandonou a gente. Então, eu acho que a gente está trabalhando na mesma linha que você acabou de dizer aí. Uma outra coisa, observa só, todas as vezes que a gente monta a nossa imagem dentro de um relacionamento, aí pode ser um relacionamento amoroso ou não, toda vez que a gente monta essa imagem, a gente constrói uma imagem de alguém que precisa ser desejável pelo outro. Esse outro precisa olhar para a gente e dizer: eu quero essa pessoa, eu quero esse indivíduo. E isso não necessariamente pode estar acontecendo. Essa imagem que a gente criou pode não ser uma imagem desejável pelo outro. Pode não ser interessante, pode nem ser digno de consideração, que eu acho que aí é o que dispara esse processo de ghosting. Se essa imagem que foi criada por mim não é observada pelo outro como algo de fato que ele deseja, por que ele vai continuar? Se não é uma imagem interessante, se não é uma imagem que merece valor, eu posso simplesmente sair daqui e tocar minha vida, né? Independente das coisas que a gente falou, de ser um processo narcísico ou não. Mas o ghosting também diz muito por quem fez isso, por quem sumiu. Né? Porque, observa, não é somente a, a dificuldade de enxergar a imagem do outro ou alguma coisa assim. Pode ser realmente alguma coisa muito individualista e assim, eu sei que eu já falei isso aqui várias vezes, mas hoje a sociedade que a gente está criando, principalmente baseada nos comportamentos das redes sociais, não das redes sociais em si, mas como as pessoas se comportam nas redes sociais, a gente está criando uma sociedade extremamente individualista. E nessa sociedade individualista que a gente está criando, eu preciso cuidar de mim e não necessariamente eu vou cuidar do outro. Então, por que, que eu vou dar atenção? Por que, que eu vou dar afeto, carinho? Por que, que eu vou dar respeito se eu estou dentro dessa individualidade absurda, né? Vamos dizer assim. É claro que eu estou falando aqui de alguma coisa que beira o patológico, né? Mas, de fato, é uma possibilidade que existe. Então, observa, o ghosting ele pode causar um sofrimento emocional em quem recebeu. Ele pode criar vamos dizer assim, uma linha de sentimentos ou de emoções que vão fazer com que essa pessoa acabe chegando na nossa clínica. Além desse sofrimento emocional, vai disparar ansiedade, vai disparar tristeza, vai disparar insegurança, autoestima vai lá para baixo, pode chegar até um processo de depressão, né, em relação a isso. E aí, o que, que a gente faz? É o caso que a gente está dizendo aqui. Nesse momento, chega na clínica, não é? Então, Elvio, eu só gostaria de voltar uma coisa que você falou, que você havia falado assim, uma forma de preencher essas faltas, vamos dizer assim. É uma forma de preencher, mas sempre levando em consideração que sempre vai haver uma incompletude também, né, Elvio? A gente nunca consegue preencher nossas Sim, faltas por completo. Mas a gente pode sim. fazer esse
vamos dizer, semi-preenchimento, para que a gente se sinta melhor, né? Para que a gente tenha um sentido na nossa vida, vamos dizer assim. E também, Antes de né? deixar, antes de deixar só um Pode instantinho, falar. Fran, antes de deixar você continuar, eu escutei uma coisa no outro dia nessa linha bem interessante, dizendo o seguinte: o vazio vem, a gente preenche, olha para o lado e fala, o vazio ainda está ali. E aí você vai e preenche esse, aspas, novo vazio. Aí você olha, oh, o vazio ainda está ali. É exatamente isso. Isso é o processo de vida da gente, vamos dizer assim, né? Sim, e se nós fôssemos seres completos, eu acredito que a vida também não faria muito sentido, porque nós não teríamos propósitos. Eu acredito que a gente só tenha propósito justamente porque existe uma falta. Se a gente não tem falta, Olha, olha não só, hein? tem, Para né? quem diz que eu filosofo, hein? Para quem diz que eu filosofo, olha a filosofia aí, hein? Ah, entendi. Eu sou uma filósofa enrustida, mas vamos lá, né? Voltando aqui para a parte da psicanálise. Antes da pessoa procurar a clínica, eu acredito que tem alguns sinais que a gente pode começar a perceber dentro desse processo, né? E assim, gente, não se julguem se vocês não perceberam esses sinais. A gente sempre fala, né, que o importante, quando a gente procura um processo psicanalítico, um processo terapêutico, de qualquer abordagem, não é somente que o profissional não te julgue, é que você também não julgue as suas emoções, os seus sentimentos, porque se você está com medo do profissional te julgar, é porque, de certa forma, você também está julgando aquilo que você está sentindo, né? Um dos pontos que a gente pode perceber é a compulsão à repetição. Então, às vezes, vocês já ouviram falar, olha, eu tenho o dedo podre, né? Isso sempre ocorre. Então, muitas vezes, a gente tem essa mania, vamos dizer assim, de repetir padrões. Então, a gente começa a entrar dentro de relacionamentos que podem se findar em um ghosting, né? Isso é uma coisa inconsciente, não é a nossa culpa. É um padrão que a gente está repetindo e que é importante a gente olhar. Por que a gente está repetindo um determinado padrão? O que aconteceu na minha vida para que inconscientemente, vamos dizer assim, eu procure determinado tipo de relacionamento? É claro, eu não quero esse tipo de relacionamento. Mas o que está no meu inconsciente que não está deixando com que eu tenha um relacionamento saudável, né? E isso não ocorre somente nessa questão do ghost. A gente tem um episódio aqui, vou deixar no card, sobre relacionamentos tóxicos, e isso é muito comum de ocorrer. Da gente entrar num relacionamento tóxico, aí quando a gente começa a perceber, a gente consegue sair. É difícil pra caramba sair desse relacionamento tóxico. Quando vê a gente tá em outro. É porque a gente ainda não conseguiu descobrir esse padrão, esse motivo da gente estar entrando nesse tipo de relacionamento, né? Mas aí você pode perguntar, tá, mas se o relacionamento é ruim, se eu não quero isso pra minha vida, por que eu continuo entrando dentro desse relacionamento? Então a gente pode falar, por exemplo, que é porque muitas vezes a gente tenta sarar feridas do passado repetindo os mesmos erros no presente. Então é como se a gente fizesse aquele mesmo caminho para tentar corrigir alguma coisa que a gente viveu no passado. Mas se a gente continua no mesmo caminho, se a gente não muda as nossas ações, fica um pouco difícil da gente chegar em novos resultados. Então acaba que a gente sempre vai repetindo o que aconteceu no passado e não necessariamente a gente consegue fazer o link por nós mesmos, né? Por isso que é muito importante a terapia, porque o terapeuta, ele vai ter uma visão externa e vai conseguir ver esses links e vai conseguir te ajudar com isso. Então, mesmo a gente que é terapeuta, né, Elvio, a gente também precisa do nosso terapeuta para ajudar, porque é como se a gente tivesse uma visão embaçada e o terapeuta conseguisse colocar um óculos para a gente conseguir enxergar melhor. Então, a resposta tá na gente. Não é o terapeuta que sabe a resposta. Só que a gente talvez não esteja conseguindo enxergar porque a lente está muito embaçada. Então eu acho que é essa metáfora que eu posso conseguir fazer para vocês conseguirem entender um pouco de como funciona esse processo, né?
para quem tem vontade de fazer. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que tem um pouco de medo, um pouco de receio, mas é como se você realmente fosse uma oftalmologista para pôr um óculos. E aí, eu queria pedir para vocês mandarem pra gente no Instagram, caso vocês quiserem que seja de forma anônima. Vocês podem mandar pra gente, que a gente responde, né, com uma visão psicanalítica sobre o que vocês estão passando. Se vocês quiserem também postar no story, marcar a gente, o nosso arroba é @falo ou calo. Vou deixar aqui escrito, porque é muito interessante quando a gente começa a ver a experiência do outro, para que a gente também consiga sair do que a gente está vivendo, né, Elvio? Então, você está falando uma coisa que eu sempre coloco nos meus atendimentos, né? Que é a pergunta mais importante da psicanálise, que é por quê? Por que que isso está acontecendo? Eu acho que na medida que a gente começa a entender os porquês daquilo que a gente sente, daquilo que a gente tem como atitude na vida da gente, eu acho que aí é que começa o processo de autoconhecimento, né? Mas eu queria colocar aqui agora, Fran, alguma coisa que talvez as pessoas possam usar, né? Possam usar como, vamos dizer assim, uma forma de perceber e uma forma de até se proteger em relação a um ghosting. Seriam os sinais que a gente pode ter em um determinado relacionamento, encontro, enfim, em uma situação qualquer de relacionamento, para que a gente possa perceber que aquele relacionamento está potencialmente em um pré-ghosting, vamos dizer assim, né? Que isso pode acontecer. Eu acho que a primeira coisa, essa, né, essa inventei agora, mas assim, a comunicação inconsistente, eu acho que é o primeiro ponto que a gente traria aqui para pensar um pouquinho mais. O que eu estou chamando aqui de comunicação inconsistente? Será que a comunicação que está havendo nesse relacionamento é uma comunicação que respeita e dá peso às duas partes? Será que essa comunicação ela é uma comunicação de fato ou é só um cumprimento de tabela, vamos dizer assim, que a pessoa se comunica só para dizer eu mandei uma mensagem, recebi uma mensagem, eu fiz uma ligação telefônica, recebi uma ligação telefônica. Existe consistência nesse relacionamento? Se não existe, pode começar a levantar o alerta de terremoto que você falou aí em um outro episódio. A falta de compromisso com planos. O que eu estou chamando aqui de falta de compromisso com planos? As pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento, elas estão planejando fazer alguma coisa juntos e, de fato, esse planejamento é alguma coisa que pode ser cumprida, que pode ser realizada. Existe, de fato, o sentimento de que estamos fazendo alguma coisa a dois. Isso é uma coisa importante também. Uma das partes pode estar evitando conversas um pouco mais sérias. E essas conversas sérias não precisam ser necessariamente vai haver um casamento, vai haver uma união estável, uma união definitiva. Não. Quando eu estou falando de conversas sérias aqui, sair da superficialidade que a gente falou um pouco antes aqui no próprio episódio. Sair dessa superficialidade e entrar numa conversa que vai envolver compromissos de planos, vai envolver uma comunicação consistente, mas, enfim, existe respeito e existe seriedade naquilo que está acontecendo naquele momento. Uma outra coisa também que acontece muito nos relacionamentos ele começa com uma intensidade de tudo que a gente está falando aqui muito grande e, de repente, essa intensidade começa a cair. Não necessariamente isso que eu estou falando aqui é alguma coisa que, por estar acontecendo, vai ser resultado, vai resultar em um processo de ghosting. Não, não é isso que eu estou falando, mas são sinais que a gente tem que ficar atento para o que está acontecendo. Então, essa intensidade começa a baixar ao longo do relacionamento, ela começa a ficar um pouco mais diluída, já não se fala todos os dias, já não se fala tanto quanto se falava, não demora tanto no telefone, enfim, alguma coisa que pode estar acontecendo em relação a isso.
que a gente está falando aqui de voltar para a superficialidade, né? Ou de retomar, vamos dizer assim, a superficialidade. Uma coisa que é importante é o seguinte: nem sempre a gente vai saber disso num relacionamento amoroso, mas, por exemplo, eu moro numa cidade pequena que isso daqui é facilmente perceptível. Essa pessoa com quem eu estou nesse momento já teve em um outro relacionamento um processo de ghosting que ele foi o protagonista, né? Ele já deu ghosting em outra pessoa? A pergunta seria essa. Isso também é alguma coisa que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, o que eu queria deixar aqui bastante marcado é que essas coisas que eu estou trazendo aqui, que eu estou citando, que podem ser indicadores de um ghosting, não necessariamente irão resultar no ghosting, mas a gente pode ficar espertos, né, em relação a isso, para, se estiver acontecendo, há o potencial do ghosting acontecer. Antes de falar aqui do que a gente pode fazer para sair desse ciclo de ghosting, vamos dizer assim, eu queria ponderar uma coisa. A pessoa que dá esse ghosting, ela também pode ter algumas dinâmicas que ocorreram na vida dela que façam com que ela faz isso, né? Claro, a pessoa pode ser narcisista, a pessoa pode ter ali um desvio de caráter, enfim. Mas também, às vezes, a própria pessoa que dá o ghosting, ela tem um certo medo da rejeição. Então, às vezes, quando ela vê que talvez aquele relacionamento pode dar certo, ou que ela tá gostando um pouco daquela pessoa, às vezes ela pode ir embora porque ela prefere ir embora primeiro do que ser rejeitada. Só que, assim, isso aqui não é passar pano para ninguém. Porque se a pessoa identifica isso, né, é bacana ela procurar alguma ajuda terapêutica, até porque a gente tem que ter uma certa responsabilidade afetiva. E a gente compreender uma coisa, a gente compreender a dinâmica do comportamento do outro, que talvez é um pouco nocivo pra gente, não quer dizer que a gente tenha que ficar ao lado dessa pessoa, né, Elvio? Então, assim, a gente pode compreender, mas se não faz bem pra gente, a gente tem que simplesmente deixar ir, fazer o que for realmente melhor pra gente. Mas é só para explicar também que se caso tiver alguém assistindo a gente e que identifique não no lado de quem recebe ghost, mas que vê que sempre tá dando ghost em alguém, tá dando perdido, talvez você também tenha um medo da rejeição e esteja também repetindo padrões que você pode, a partir de um processo, se sentir mais seguro para ter relacionamentos saudáveis, né? Enfim, então eu vou trazer aqui para quem aí tá cansado de sofrer ghost, como sair desse ciclo. Então eu acho que a primeira questão é reafirmar seu valor. Por quê? Porque muitas vezes, quando a pessoa sofre ghosting, ela sente que ela está sendo desvalorizada, né? Então, assim, ela sente que ela não tem o valor, ela, ela começa a duvidar, eu acho, é isso que eu estou procurando, a palavra que eu estou procurando. Ela começa a duvidar do seu valor. Só que o ghosting diz mais sobre quem praticou do que sobre a pessoa, que foi o que eu disse anteriormente. Então, às vezes, a pessoa, ela tem que lidar, a pessoa que deu ghosting, ela tem que lidar com as questões dela. Então, assim, não se diminua por causa disso. Porque isso aconteceu? Porque muitas vezes isso não tem a ver com você, tem a ver com o outro, né? Outra questão, permitir sentir a dor. Por quê? A gente sempre fala aqui, inclusive a gente tem um episódio sobre emoções negativas que eu vou deixar aqui no card. A gente sempre fala aqui, é interessante que a gente sinta as dores, que a gente sinta as emoções negativas. Não que a gente controle, não que a gente fale, não vou sentir isso, eu não vou sentir tristeza, eu não vou me sentir mal, porque por mais que a gente entenda o nosso valor, nós somos seres humanos e nós vamos sentir sim. Se a gente gostava da companhia daquela pessoa, mesmo se aquela pessoa não fosse tão importante assim na nossa vida, mexe com o nosso ego sim. Então a gente tem que sentir essa dor para que a gente elabore e que a gente compreenda depois e vamos dizer assim, que a gente supere esse momento, né?
E para superar esse momento, enquanto você elabora toda essa dor, é importante que a gente também foque no nosso autocuidado. Vai fazer algum hobby, vai fazer alguma coisa que você gosta, cuidar de você, da sua aparência, enfim. Uma outra coisa que eu acho bem interessante é não idealizar o fantasma. Porque às vezes a gente fica assim, nossa, mas ele era assim, ele era tão bom, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Mas se ele fosse essa pessoa tão bacana que você tá pensando nesse sentido, talvez ele não teria te dado ghosting. Então, assim, a gente começa a focar nas partes boas da pessoa, eu acho que isso é bem natural, mas essa pessoa também tem uma parte ruim que, se a gente colocar na balança, vai pesar mais pro lado ruim, porque ela foi embora. Não, não compensa, né? E às vezes a gente até valoriza demais as partes boas. Às vezes nem é como falavam antigamente, né? Acho que não falo isso mais, mas nem é essa Coca-Cola toda, e a gente vai colocando como se a pessoa fosse uma pessoa maravilhosa. Justamente porque a gente fica com o ego ferido e começando a nos desvalorizar. Além disso, abre novas conexões. E quando eu falo abrir novas conexões, não quer dizer no sentido de achar um novo relacionamento amoroso. A gente não precisa ficar tapando, não precisa e nem deve ficar tapando buracos de outras pessoas. Mas novas conexões, no sentido de sair com os amigos, de saber que você tem uma rede de apoio, de saber que você tem pessoas ao seu redor. E se caso você perceber que precise, buscar a ajuda de um profissional. Inclusive, eu tenho um grupo VIP no WhatsApp, que é gratuito, que posto sobre relacionamentos e sexualidade. Ele realmente é mais voltado para relacionamentos amorosos. Se você quiser participar, eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. Então, Fran, o que você está dizendo aí é assim, não embarque no ghosting, né? Eu acho que esse é o ponto principal. E para a gente não embarcar no ghosting, a gente precisa se conhecer, a gente precisa definir quem nós somos. O que que eu busco, o que que eu de fato estou querendo com esse relacionamento. É, Fica o recado aqui para quem já tomou ghosting, e eu tenho pessoas que eu atendo que tomaram ghosting. Você merece um relacionamento melhor do que esse que você está recebendo. Então, fique atento, a gente deu aqui algumas dicas, alguns pontos que a gente pode ficar ligado em relação àquilo que potencialmente vai poder acontecer num processo de pré-ghosting, do jeito que eu falei aqui do relacionamento, mas fortaleça sua autoestima. Não se esqueçam que a autoestima é alguma coisa que a gente constrói. A gente tem um episódio sobre autoestima que a gente falou disso aqui. A Fran vai botar no card do jeito que ela fala. É, Escolha vínculos mais saudáveis, escolha relacionamentos mais saudáveis e perceba o seguinte: existe uma fala popular antiga que eu vou usar aqui como uma defesa, não como uma regra, mas é melhor a gente estar sozinho do que estar mal acompanhado, né? Não ache que a gente precisa sempre ter o reconhecimento do outro ou estar num relacionamento onde o outro nos valorize. O mais importante é a gente se valorizar, o mais importante é a gente perceber quem nós somos, o que nós queremos e qual é o caminho que a gente quer seguir na vida. Fran, vou deixar com você agora o encerramento de novo, né? Sim. E só para ponderar aqui, claro, o episódio ele foi mais voltado para pessoas que têm essa repetição de padrões, né, de sofrer ghost. Mas eu acredito também que todo mundo já sofreu um ghosting por aí, talvez todo mundo já Claro. deu um perdido por aí. Às vezes não é uma questão de repetição de padrões, às vezes é uma questão de um momento da vida, talvez de uma época de uma falta de maturidade emocional, de ser jovem. Então, assim, é importante a gente perceber também, né? Até que ponto isso daí fez parte da nossa vida e até que ponto isso realmente está atrapalhando. Então, eu acho que é uma pergunta que vocês devem se fazer. Isso é uma coisa que fez eu peguei, aprendi com isso, ou isso está atrapalhando a minha vida?
E a partir desse questionamento, você vai conseguir saber qual que será o próximo passo. Enfim, então, para finalizar o nosso episódio, gostaria de agradecer a todos que estão assistindo ao nosso podcast. A gente já tem uma playlist aqui bem bacana com os episódios. Vai lá assistir. Se você é novo por aqui, vai lá maratonar. Se você não é novo, não se esqueça de que toda terça-feira nós temos vídeos às 19 horas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta esse vídeo porque é muito importante pra gente. Agora a gente está no momento que a gente quer fortalecer essa comunidade e a gente quer que um vá ajudando o outro para que nós tenhamos uma maior qualidade de vida, para que a gente entenda a psicanálise de uma forma que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia, sem jargões, né? Que a gente consiga realmente passar para vocês como se fosse um abraço virtual, se eu posso dizer, um aconchego, enfim. Então, a gente está aqui, caso vocês precisarem. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. A partir do meu WhatsApp profissional, vocês podem procurar tanto eu quanto o Elvio, tá bom? E também eu tenho uma jornada de autodescoberta. Se você quiser saber mais como funciona, também pode me chamar aqui pelo WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo, que eu te explico tudo certinho, tá bom? Eu sei que vai fazer muito bem para vocês, independentemente qual questão que vocês queiram trabalhar, tá? Então é isso, pessoal. Até terça-feira que vem e tchau! Tchau, pessoal.